Boa noite, minha amiga, meu amigo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março. São 19 horas e 38 minutos. Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente, meu amigo e minha amiga. Hoje nós vamos fazer uma live, não é verdade, Rose? Rapaz, hoje nessa segunda-feira, as pessoas costumam dizer que segunda-feira é o dia do descanso, é o dia que elas pensam como é que foi o final de semana, mas pra gente é um dia de a gente conquistar. É verdade, Em nome meu do Senhor Jesus. amigo e minha amiga, nós temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido dias onde nós precisamos aprimorar mais as nossas profissões, as nossas maneiras de prosperar, porque se nós ficarmos somente na visão antiga, nós sempre vamos viver uma vida corriqueira, uma vida de qualquer maneira, não é verdade? É por isso que nós precisamos de uma direção financeira. O nome dessa reunião dia de segunda-feira se chama Uma Direção Financeira que nós viemos buscar. O que é uma direção financeira, pastor Ivanildo e missionária Rose? É justamente onde nós vamos aprimorar as nossas ideias junto com a palavra de Deus para que nós possamos mudar o quadro da nossa vida. Eu estava conversando agora há pouco com uma missionária e eu estava falando de José. José, ele era um homem visionário. José era um homem muito inteligente. A Bíblia diz que José, ele teve um sonho, aonde ele seria líder, aonde ele ia liderar sobre os seus irmãos. Mas só que foi totalmente ao contrário. A Bíblia diz que os seus irmãos o venderam por inveja, porque não suportaram o sonho de José. E de repentemente, meu amigo e minha amiga, as pessoas elas não têm conseguido suportar o teu sonho, não têm conseguido suportar a ideia que você tem. Deus, ele talvez te deu uma ideia, uma direção, e as pessoas criticam, as pessoas tentam te colocar para baixo, para que você não chegue ao seu objetivo de conquista. Mas a Bíblia diz que, passado anos, creio eu, se não me falha a memória, José foi vendido com 17 anos. Passado a idade de ele com 37 anos, José reinou. José foi respondido pelo aquele sonho que ele tinha, pela aquela visão que ele tinha, pelo aquele projeto que ele tinha. Não é verdade, Rose? Sim, e nós vamos ler a palavra, vamos falar sobre José hoje? Vamos falar de José. Amém. Então, muitas das vezes a gente ouve vários testemunhos, né? Normalmente só falam o lado bom, né? O lado da conquista, né? O lado do milagre. É igual quando a mãe dá à luz um filho. Ela vai ver a criança. Ela vai falar que o neném tá bonito, que tá lindo, maravilhoso. O pai vai ficar feliz, a mãe vai ficar feliz naquele momento. Mas teve um processo de 9 meses. E às vezes a pessoa passa até por mais de 9 meses, às vezes é anos, passando por uma dificuldade. Às vezes é emocional, às vezes é espiritual, às vezes é na saúde. E para ter a resposta de Deus, você precisa não só ter fé, esperar também. E o esperar tem sido um dilema de muitos homens e mulheres de Deus. Porque ela quer para ontem. É verdade. Ela quer uma solução para ontem. E com Deus não é assim. Nem
dessa maneira. Até para ele fazer a missão dele aqui, houve dias. Poderia ele fazer um estralo de dedo, mas ele mostrou pra gente que não é bem assim. Ele teve que o quê? Fazer a parte dele, mas teve que ter o quê? Um processo de aguardo, de espera, de paciência. A maior resposta disso, Jesus esperou a gente se decidir para servir Ele. Olha a paciência que Ele teve de você vir buscar, de você vir pegar uma direção. Com José não foi diferente. José, ele passou desertos, ele foi até mesmo perseguido, ele foi caluniado, tentaram pegar ele de qualquer maneira, até mesmo uma própria mulher, e ele fugiu. Tem coisas que você tem que fugir. Tem coisas que tem que fugir do assunto, tem que fugir da situação. Por quê? Fugir nem sempre é covardia. Muitas das vezes tem coisas que você tem que fugir para sair daquele assunto e procurar algo que agrada a Deus. O fugir para sua casa, o fugir, eu vou ir para a igreja, vou perder meu tempo não. O se privar de algo. Para aprimorar mais a sua vida com Deus. Porque as pessoas nos dias de hoje, ela tem observado mais o que ela não conquistou do que Deus já deu para ela. Ela tem mais procurado querer saber o porquê isso. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu acho que as pessoas estão falando, estão fazendo, estão dizendo? E muitas das vezes, se você ficar pensando assim, minha amiga, meu amigo, você pode se perder até mesmo dentro da igreja. Você pode perder o propósito que Deus tem na tua vida. E o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós começa nós crendo, nós obedecendo e nós fazendo o que Ele está pedindo. Olha só, o que Deus pediu para José, Ele vai pedir para a gente hoje também. Amém? Olha só como que começou a história de José. José era um menino, José era um adolescente. Olha só, lá em Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 1. Vamos ver. Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, não falei? 17 anos, apacentava os rebanhos o rebanho com seus irmãos. Você vê, minha amiga, meu amigo, o vencedor, o homem e a mulher de Deus que Deus escolhe para poder vencer e glorificar o nome dele e ser um referencial dele. Essa pessoa sempre está trabalhando. Essa pessoa sempre está fazendo algo que agrade a Deus. José, ele estava tomando conta das ovelhas com seus irmãos. Mas na verdade os seus irmãos não estavam tomando conta de ovelha nenhuma. Quem estava tomando conta era o José. Vamos ver isso? Olha só o que diz. Com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bela, os filhos de Zibra, mulher de seu pai, e trazia mais notícia deles ao seu pai. Você sabe qual é o problema, meu amigo, de José? José, ele vai ser tudo bem, um governador, ele vai reinar, os sonhos dele vai se realizar, mas o José era fofoqueiro. O problema de José é que ele era fofoqueiro. Ele viu o que acontecia com os seus irmãos e ia lá fazer fofoca para o seu pai. É por isso que os seus irmãos muitas das vezes
tinha chateação de José. Não era somente porque José sonhou. José era fofoqueiro. Ele não podia ouvir nada que sairia espalhando os assuntos dos seus irmãos. E os seus irmãos ficavam com raiva de José. Vamos ver aqui. A notícia deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque eram filho da velhice. E mandou fazer para ele uma túnica tela de mangas comprida. 4. Quando os seus irmãos viram que o seu pai amava mais que todos os outros, odiaram e já não podiam falar com ele de maneira pacífica. Você vê, você, meu amigo, tudo bem, José, ele tinha um problema que ele falava demais, mas a Bíblia diz que José era amado. Quando você é amado por Deus, é natural que o mal ele te odeie. E as pessoas que estão influenciadas por este mal, ela também vai te odiar. Ela vai falar mal de você. Ela vai tentar roubar os teus sonhos. Ela vai tentar frustrar os teus sonhos. Porque ele sabe. O problema é que ele já viu que você vai ter sucesso no que você diz. Ele já viu que você vai ter sucesso no que você está determinando. Então eles vão fazer de tudo para poder frustrar os seus planos. Vamos ver. 5. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrados feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. 8. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa do seu sonho e das suas palavras. Minha amiga, meu amigo, você, quando está determinado em vencer na sua vida profissional, na sua vida financeira, e você começa a determinar isso perto de certas pessoas que não têm o mesmo grau de fé que o teu, eles vão te odiar, eles vão tentar roubar o teu sonho, frustrar os teus sonhos. É por isso que você não deve sair contando os seus sonhos para qualquer pessoa. Você tem que falar dos teus sonhos para a mesma pessoa que tem a mesma visão que a sua. O problema de José é que ele falava demais. José, ele falava demais e ele sofreu demais por causa dessa atitude dele. Aí diz assim no versículo 9: José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai, aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é este que você vê? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iríamos inclinarem até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele e o pai, no entanto, guardava aquilo no seu coração. Meu amigo e minha amiga, nem tudo você deve falar. A prosperidade, ela é muito cobiçada por todos. A riqueza, o dinheiro, os bens. Quando você começa a expor muito a tua vida,
é natural que a inveja começa a surgir, que o olho grande começa a surgir. E daqui a pouco você começa a ter problemas aonde não tinha problemas. O conselho dessa noite é que você tenha cuidado com quem você conversa, com quem você divide os seus projetos, os seus sonhos. Não é verdade, moça? Sim. O que chama a atenção aqui, que ele, além de falar, né, ele falava justamente para as pessoas que estavam envolvidas com o sonho dele e terminava o quê? Passando por situações gravíssimas. É verdade. Então, é igual quando uma pessoa tem uma causa na justiça ou uma resposta de trabalho que ainda nem fechou o negócio, ela vai lá e fala para outra: ó, eu acho que agora esse trabalho vai. É igual pessoas que já chegaram a mim e falaram: estava tudo resolvido, a questão do juiz, do advogado, mas falou demais. Aí foi falar para um, foi falar para outro. O que aconteceu? Foi tudo frustrado. Agora a pessoa, depois de se passou, vamos dizer, quase 8 anos, aprendeu que tem que resolver calado. Trabalhar em silêncio. Falar com Deus. Falar com Deus. Agora, falar o seu sonho, os seus objetivos, seus propósitos, suas metas, o que você quer até o termo desse ano. Termina, não é que a pessoa é má, não. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você está buscando, você está querendo uma direção de Deus, você está querendo uma resposta, uma vitória, um milagre. Aí, Deus fala pra gente não ser menino, né, Ivanildo? Verdade. Aí a gente termina sendo imatura e quer contar, quer falar, quer dizer. Não, quer dividir, né? Tá Mas feliz. só que a pessoa que tá te ouvindo, ela não tá com o mesmo pensamento que tu. Ela não tá pensando igual você, ela não tá buscando no mesmo lugar que você tá, ela não tá buscando nem o Deus que você tá buscando, você tá nessa fé. Então, pra ela você tá falando isso, pra ela é como se fosse, como é que se fala? Uma ofensa. Uma ofensa. Tá me ofendendo, porque eu não tenho, ela não vai dizer isso pra você, mas eu não tô com essa fé. Eu não tô crendo que Deus vai mudar a minha vida. Não, na cabeça dela ou dele, a vida de todo mundo está igual a dele. Aí você está positivo, você está buscando, você está crendo no milagre. Aí quando você começa a contar, irrita, te chateiam, do nada. Às vezes te dão fora, às vezes não quer te atender. Termina até sendo áspero mesmo, grosso mesmo. Aí já fala: não tem não, vai pra lá. Já termina até te tratando mal. Mas por quê? Já imagina se já vem essa pessoa falar a mesma coisa. Já vem ela falar que tá buscando, que tem que buscar, que tem que ir, tem que fazer, tem que acontecer. Mas eu quero viver na minha vida, eu quero ser isso aqui, eu quero fazer isso aqui. A pessoa já muitas das vezes já está acomodada com a vida dela. Para ela a vida dela tá melhor do que a tua. Aí ela rejeita, ela despreza. Mas vai chegar um dia, quando ela vê o resultado do teu crescimento, da tua mudança, da tua transformação, do testemunho de vida. Porque o testemunho, muitas das vezes, se resume só falando na vitória. E a dor quase ninguém fala. Mas o testemunho completo é aquela que você gerou sacrifício, gerou dor, gerou rejeição. De José ele foi rejeitado. Mas tudo isso porque ele foi amado por Cristo, pelo Pai. Quando a gente é amado, não precisa ter muito dinheiro. Não precisa você estar com o maior carro do ano. Só de você ser amado já incomoda. É verdade. Aquela pessoa, ela não sabe, ela não é amada. Vamos lá. Ela não é amada, ela não sabe nem o que é isso. Ela vê aí nas redes sociais, às vezes no status que o amor é lindo. Às vezes é um amor de novela, um amor de filme, que
eles estão acostumados a ver isso. Mas quando ele vê o amor verdadeiramente, você falando do amor de Cristo, você falando com paixão que Jesus está mudando a tua vida, você falando com amor, com ternura e com certeza que você não vai voltar mais quem você era no passado. Isso incomoda qualquer um. Incomoda a pessoa, incomoda o diabo. Então, o que a gente temos que fazer? É ser equilibrado. Se você tem alguém, um líder, ou uma pessoa que está acima de você, que você pede conselhos, você falar com ele, com ela, amém. Agora, você falar com pessoas, principalmente se ela conhecer o seu passado. Verdade. Principalmente se ela já ouviu o seu passado, teve ensinamento, ouviu, ou cresceu contigo, é mais difícil te ouvir. Ela pode, agora, a única coisa que você vai dar a volta por cima, porque entre fato e um argumento, é a tua vida transformada. Verdade. E todos vê, porque eu digo uma coisa para vocês, que quando ocorreu alguns anos atrás, hoje graças a Deus essa pessoa aceitou Cristo, mas ela achava difícil eu casar. Difícil eu ter uma família. Por que ela falava isso pra mim? Porque ela via a minha infância, ela cresceu comigo. Aí, por mais que eu queria falar de Cristo pra ela, dar conselho pra ela, entrava aqui e saía aqui. Andava e não dava nem aí pra mim. Mas quando ela soube que eu casei, aí ela ficou procurando saber a notícia minha, porque nós tivemos que cada um foi para um lado. Aí ela, antes de partir, que agora ela não está mais aqui, ela encontrou comigo e falou: Netinha, ela me chamava de Netinha, você disse que ia ser feliz, você disse que ia ter uma família, você falava para mim desse Cristo e eu quase não te ouvia. Estarei só de beber, farrar, zoar. Hoje eu falo pra você que eu te entendo, porque eu aceitei Cristo. Ela faleceu, mas buscando Cristo, buscando o Senhor no caminho de Cristo. Mas eu sempre evangelizava ela. Mas todas as vezes que eu evangelizava ela, eu saía de lá meio frustrada. Porque se eu pudesse entrar na cabeça dela, eu entrava, mas não era como eu queria. Porque quando Jesus falou que era para mim, fechar minha boca. Em vez de falar nas minhas atitudes, através da minha fé, do resultado da minha vida, um dia ela ia ver. E não foi assim com José? Todos os irmãos, toda a família dele, pai, todos viram que Jesus, o poderoso, Deus fez na vida dele. E é assim na nossa vida hoje. E o interessante que o sonho que nós pregamos hoje aqui não é um sonho você dormindo não, meu amigo. É acordado. Às vezes você tem uns certos sonhos que você acredita que tua vida vai mudar porque você sonhou. Isso é mentira. Aqui na época não tinha Bíblia para José estar lendo. Então Deus precisava falar com José através de um sonho. Hoje o sonho é os teus projetos. E de repentemente você é um profissional de mão cheia, você é uma pessoa que vai ter uma ideia que vai mudar a tua história, a história daquela pessoa. A Bíblia diz que só José pôde resolver o problema de Faraó. Nem os mágicos poderosos da época, os feiticeiros, homens instruídos nas artes místicas negras, não puderam resolver o problema de Faraó. Nem o próprio Satanás pôde revelar para Faraó, através daqueles feiticeiros da época, o que estava acontecendo. Mas felizmente, o Espírito de Deus estava sobre José. Você está vendo
o problema de você não ter uma vida financeira estabilizada é porque você não ouve os conselhos de Deus. É porque você não ouve os conselhos instruídos pelo Espírito de Deus através das reuniões das igrejas que prega sobre esta visão financeira. Tem igreja que não prega sobre a visão financeira e é uma igreja mirrada, é uma igreja pequena. Você está entendendo? Porque a Bíblia ela é repleta de direções financeiras. E Deus deu sabedoria para José para ele revelar o sonho de um homem que ele não queria contar o sonho. O sonho foi interno. Foi o próprio Deus que permitiu ele sonhar aquilo. Então não tinha como o mal falar o que era. Não tinha como o diabo usar aqueles homens para dizer o que era. Somente um que poderia revelar aquele sonho. O Espírito de Deus, meu amigo. A prosperidade vem através do Espírito de Deus. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia menciona isso. Olha só o que a Bíblia diz. José preso, depois de tudo que passou, foi preso, foi vendido, foi tentado pela mulher de Potifar, e na prisão ele servindo a Deus, cuidando das pessoas. Lá no capítulo 41, 14 diz assim, 41? Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar José. Vão mandar te chamar, meu amigo. Mas, pastor Ivanildo, eu fui mandado embora, não tem jeito. Houve corte na empresa. O trabalho que eu tinha fechado, que ia mudar a minha história, que eu ia resolver os meus problemas, eu perdi ele. Mas vai mandar te chamar, a Bíblia diz. Mandaram chamar José. Você não está ouvindo esse vídeo à toa, meu amigo. Mandaram chamar José. José, e fizeram sair depressa, às pressas da prisão. Mudaram da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Eis que lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Claro, meu amigo, ele não falava o que era. Como é que o homem vai interpretar alguma coisa? Só o Espírito de Deus que pode interpretar. Aí lá no versículo 37 diz assim: o conselho agradou a Faraó e tomando os seus oficiais, no 38, então Faraó perguntou aos oficiais: será que poderia achar alguém melhor do que José, um homem que está o Espírito de Deus? 39, depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão juizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Meu amigo, você sabe o que significa isso? Levanta aí, Rose. Quando José estava de pé junto com Faraó, ele era igual ao Faraó. A única diferença, meu amigo, era quando o Faraó sentava no trono. Ele era o mais poderoso do que José. Deus permitiu este homem receber poderes para governar um país, o país mais poderoso da época. E Deus, ele quer mudar a tua história também, meu amigo. Aleluia. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa iluminar seus pensamentos. Que o Espírito Santo possa iluminar a sua ideia. E fazer você ser grande para a glória e honra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês abundantemente no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.